Pode surtar. 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 Tem uma especialidade em bariátrica, né, Tarcísio? Que é interessante também esse assunto, né? É uma especialidade informal, né? Porque não existe curso de especialização em psicologia bariátrica. Mas quando eu iniciei, quando eu fui convidado para entrar para a equipe multidisciplinar, eu tive que buscar uma colega psicanalista no Rio para poder me orientar como que era feito esse acompanhamento, essa avaliação. E existem coisas muito interessantes nesse caminho, mas que a gente fala depois, outro dia, enfim. E um tempo depois eu fiz a cirurgia bariátrica. Ou seja, você conhece os dois lados da moeda. Você também participou da equipe médica, que já fez várias operações, e também já foi como paciente, né? Essa parte como paciente, Tarcísio. Pois é, Aguinaldo, tem uma curiosidade muito interessante aí. Olha como é que é a história do descobrimento das coisas. No preparo para o paciente, para entrar na cirurgia, que eu acompanhava também, era dado um primeiro sedativo, e Plasil. Beleza. O que acontecia? Haviam pacientes que quando entravam na sala de cirurgia, cara, tinha uma crise de ansiedade e falava, não quero operar mais. E ia embora. No outro dia, voltavam completamente envergonhadas, querendo fazer cirurgia. Quando eu fiz a minha, passei por isso. Dos dois lados da moeda, ó. E eu só fiquei ali nessa hora porque eu estava com meu pai, que também era cirurgião. Depois que eu fiz, a gente conversando, estudando e tal, vimos o seguinte, que existiam pessoas que quando tomavam Plasil na veia, eles tinham crise de ansiedade. Só explicando o Plasil, para que serve esse medicamento? Desculpa, para enjoo. Enjoo, certo. Enjoo pós-operatório. Aham. Então, qual foi a mínima coisa feita? Pegaram o Plasil, continuaram dando Plasil, só que depois da sedação. Sim. Aí acabou com esse problema. Essa foi uma das descobertas dessa equipe. É porque antigamente, né, Volta Redonda não tinha essa especialidade, tanto é que ele buscou essa especialidade no Rio, e aí você lançou toda uma geração que veio depois, né, Tarcísio? Verdade. Eu, quando eu atuava né? mais, eu atendi mais de 2.000, acompanhei mais de 2.000. De bariátrica, 2.000? Só de bariátrica, fora a clínica, enfim, tudo que eu fiz. E isso tanto foi importante que gerou um livro, um Instagram, que deve ser publicado esse livro daqui 2, 3 meses mais ou menos. Esse ano ainda, porque é uma forma de eu coroar esse tempo todo que eu ajudei essas pessoas. Hoje ainda atendo, mas muito menos por outras questões burocráticas, enfim. Sim. Mas foi para mim uma experiência extremamente interessante, tanto com os pacientes, tanto comigo. Então, deixando até um pouquinho mais claro para você que está ouvindo a nossa conversa, é o seguinte, é diferente, né? Ele como psicólogo, como psicanalista, no dia a dia ali atendendo determinado tipo de problema que aquele paciente vem apresentar, que é totalmente outro caso no cara atendendo o paciente que vai fazer uma operação de bariátrica, porque o atendimento é diferente, ele é específico para quem vai ser operado, que bariátrica explica para a gente um pouquinho como é que é um pouquinho da operação bariátrica, que é vulgarmente chamado de redução de estômago, né? Pois é, Aguinaldo, isso aí é um fato legal você ter colocado, que a bariátrica, quando começou, ela não começou do jeito que é agora. Sim. Tá?
ela começou com gastroplastia com um anel. Ou seja, era um que era? estrangulamento do estômago, uma coisa assim, né? Exatamente, era um anel de silicone com uma... É sempre no objetivo de reduzir a área do estômago, né? Isso, é que eu esqueci agora a paradinha. Tinha um anel, tinha um caninho e tinha uma válvula que depois da cirurgia feita, o médico chegava e introduzia soro através de uma agulha nessa bobininha, nessa coisa, e aí inflava o silicone e aí abraçava e estrangulava o estômago. O que começou a acontecer? O paciente chegava, era convidado para ir para um churrasco. Exagerava, às vezes. Não. Se exagerasse, ele ia passar mal. Então o que ele fazia? Ele mesmo pegava uma seringa, tirava o soro fisiológico, o estômago abria, ele comia, bebia. Vulgarmente meteu o pé na jaca. Exatamente. E aí depois chegava e fechava de novo. Nossa. E chegava pra gente e falava, ó, não fiz nada. Porque essa questão psicológica, no que a gente está falando aqui, você está falando, por exemplo, né? Nesse caso da cirurgia, não é questão técnica para o lado do cirurgião, mas para o lado assim, você como psicólogo, que está dando um apoio psicológico ali para o paciente, a pessoa se engana, ela se auto-sabota, né? Às vezes o vício de comer. Como é que essa questão da pessoa da obesidade, a pessoa que tem compulsão por comida, fala isso pelo lado da psicologia? Da psiquiatria, no caso, né? Bom, vamos lá. Antes, deixa eu só te falar uma coisa. Sim. Existe uma relação que é assim, qualquer compulsão, seja ela por comida, por droga, por qualquer coisa, os melhores resultados são com a maior restrição. Então, quando era o anel, só o anel, além disso, tinha dentro do hospital contrabando de lata de leite moça. Contrabando? Nossa. De madrugada. Eles compravam lata de leite moça e mamavam. E não passava mal. Essa cirurgia que na época começou a ser feita, que era a capela, hoje já não é mais capela, que era essa capela, do anel, né? Que diz. Não, já a do anel era só anel. É só para explicar para você um pouquinho, que deve você entender. Não, pode ele aqui. Porque no caso a bariátrica, que é conhecida como redução do estômago, antigamente era feita com anel, depois que passou a se cortar uma parte mesmo. Dele, exatamente, né? Que aí é capela. Essa aqui é a capela. Que é chamada de cirurgia de capela com Y de Hooks. Nossa, tá falando difícil. Muito. E também sem desenhar, é difícil de explicar, mas eu vou tentar. Tem o estômago aqui e o intestino aqui. Beleza. O que é feito? É tirado 1 metro de intestino. Não se assuste porque a gente tem 7, tá? 1 metro. E esse intestino é feito um Y. Aqui. E cortado o estômago aqui. Então você tem um estômago aqui que fica do tamanho de uma caixa de fósforo, ligamento normal, papapá. E a outra perna do Y fica nessa parte do estômago que não é acessável. E foi essa que eu fiz. Hoje não. Hoje a gente tem a sleeve, que é como se fosse antigamente uma cirurgia de úlcera. O estômago, ele tem uma barriguinha aqui, né? Uhum. É cortada só a barriguinha. Ou seja, E retirada. Porque ela não fica ali. Por exemplo, você tem quanto tempo que você já faz parte de bariátrica? Nossa, eu fiz a bariátrica em 2000 e...
3 tem 22 22 anos, porque. 22 não, porque nesse tempo ela evoluiu muito. Antigamente Isso. é como se fosse assim na idade da pedra, né? Porque a evolução que teve, então, de cirurgia bariátrica nesses últimos. Vamos dizer, nas duas últimas décadas, assim, uma evolução muito grande. É o que ele está falando aqui. Começou com o anel, depois foi uma cirurgia. Cada vez, Tarcísio, eu percebo que a cirurgia é menos invasiva, né? Antigamente era mais invasiva, até não só de bariátrica, como outras também, porque com o avanço da medicina. Mas eu quero lançar a luz aqui, até para você que de repente está pensando em fazer bariátrica, né? Esse acompanhamento que o Tarcísio faz é uma equipe né? É toda uma equipe de cirurgião, o psicólogo, que a pessoa tem medo, ela tem problemas, tem que ver no caso de diabetes, Tarcísio. Para você que tem diabetes de repente e está com sobrepeso, está muito acima do peso, para você se tranquilizar, o que você pode dizer para essas pessoas que estão com medo de repente de fazer essa bariátrica? Bom, vamos lá. Eu sempre falei o seguinte, eu fiz a minha é só minha, tá? Cada caso um caso. Eu não tive efeito colateral nenhum, a não ser depois de 20 anos de cirurgia. Porque a pessoa pode ter, no caso da capela, não no caso da sleeve, uma má absorção de vitamina. Nem isso eu tive. No meu caso eu tive, depois de 20 anos, que eu nem considero. Mas depois de 20 anos não é nenhum efeito colateral, Você, né? então, poderia me perguntar, você indica essa cirurgia? Não. Não, por quê? Interessante, né? Por quê? Simplesmente porque eu não quero ter essa responsabilidade. Verdade. Porque a cirurgia, ela é feita no estômago, ela não é feita na cabeça. E a compulsão às vezes continua, a pessoa mesmo sendo operada... E a cabeça que manda. A compulsão tá na cabeça, não tá no estômago. É isso, Tarcísio, que eu queria lançar a luz, porque o que eu falo aqui, às vezes, para as pessoas, né, que eu estou conversando, e até para você que está ouvindo a gente, não adianta você decidir cuidar da sua saúde, fazer uma cirurgia bariátrica, essa redução de estômago para perder peso, mas continuar com o vício, né, de comer, a compulsão por comida, e aí que entra o seu trabalho, né, Tarcísio? Como é que age, né? Como é que age na cabeça da pessoa? Vamos lá. Toda compulsão, lembrando que nem todo obeso é compulsivo, tá? Isso é importante. Sim. Mas toda compulsão, ela advém de uma dor mental, que de certa forma até hoje ainda é muito pouco valorizada. Então vamos tentar colocar de maneira mais fácil. Você está andando e aí você para e fica na dúvida se você vai para a esquerda ou para a direita. Essa dúvida, ela te paralisa. Essa dúvida chama-se conflito, de ir para a direita ou para a esquerda, e te paralisou. Dá para o seu cérebro ficar 24 horas por dia, todos os dias, em conflito? Não. Então, o que ele faz? Ele fica ou ansioso ou angustiado. Dá para ficar 24 horas por dia? Também não dá. Não dá. E fica ansioso ou angustiado porque os dois são irmãos gêmeos, tá? As duas. Então, o que ele faz? Ele te joga pro reino das compulsões. As principais são comida, droga, coleção, qualquer uma, exercício físico e sexo. Começa assim. Quando fala droga, a pessoa esquece que é bebida, né? Bebida é droga também. É lícitas e ilícitas. Drogas lícitas e ilícitas. E aí, toda vez que você vai para uma compulsão dessa, há um alívio. Para compensar aquele conflito que você falou do cérebro. Isso, tá? Então, assim, é comum
mulheres que no momento de angústia de separação elas comeriam chocolate, ou na época da tensão pré-menstrual. Por quê? Porque alivia essa tensão. É uma compensação que o cérebro busca para aquele tormento, né, daquele momento ali. No caso da compulsão do obeso, existem N coisas que podem acontecer, mas existem pessoas que trabalham o dia inteiro e têm a comida de noite como um prêmio pelo dia trabalhado. Certo. Tem pessoas que trabalham, tal, papá, chega em casa e não vem dessa forma. Vem como uma coisa em que eles têm que comer porque eles comeram pouco. Ou seja, há um vazio. Ele fica se enganando, na verdade, né? Não existe pessoas que se engane mais do que a pessoa que tem uma compulsão. Ele sempre justifica, não, eu bebo, mas eu posso parar quando eu quiser, eu estou comendo aqui, mas amanhã eu vou começar um regime. Aliás, coisa interessante, essa de amanhã... Promessas. De amanhã começar um regime, tem uma coisa interessante que assim, geralmente os regimes são começáveis na segunda-feira. E a cabeça do obeso ela é muito dual, né? Então ela pensa assim, bom, amanhã eu vou começar dieta, hoje é domingo, então eu vou enfiar o pé na jaca. E aí come, bebe, tal, no domingo. Hoje está liberado, porque amanhã eu vou... Chega amanhã, ele amanhece sentindo uma culpa danada porque comeu no dia anterior, aí ele começa o regime como? Fazendo jejum. Ou seja, ele vai do 0 ao 80. 8 ou 80, né? Não tem um limite. E o pensamento obeso é muito 0 a 80. Agora, voltando no que você falou da diabetes, a gente, na verdade, tem dois tipos de diabetes. Diabetes 1, que ela é genética, você nasce com ela e tal, e você tem a tipo 2. Tipo 2, A tipo 2, ela basicamente, ela tem dois motivos. Ou é alimentar, ou é emocional. A diabetes tipo 2, ela faz parte da síndrome metabólica, assim como a obesidade. E o que é síndrome metabólica? E que eu ia perguntar, síndrome metabólica. Você tem o processo do metabolismo natural do ser humano, os processos de digestão, enfim, todos os processos, isso é o metabolismo. E a síndrome metabólica se caracteriza por sintomas derivados desse metabolismo. Um deles é a diabetes. O que é diabetes? É o acúmulo de açúcar no sangue e que ele leva para as células, para os neurônios, etc, etc. Diz a lenda, Tarcísio, até para desmistificar aqui um pouquinho, né, que sempre quem tem diabetes, que é excesso de açúcar no sangue, né, antigamente era taxado que tinha vício de comer doce. Não é só o vício de comer doce, coisas, alimentação açucarada que pode causar diabetes. Tem a genética que você falou também, né? Mas que mais que pode surgir assim, que realmente surge a diabetes no organismo da pessoa? Guinaldo. A alimentação é uma delas, genética outra também, né? São vários fatores, né? Mas os principais, ao seu ver, assim, que você já Não, lidou. assim, a alimentação, ela deveria ser melhorada, não é por causa da diabetes. Por tudo. Se pensou uma cultura de diabetes, de comer doce. Doce, leia-se, bala, chocolate, melaço, lá para cima, lá para o norte. Estava falando agora há pouco aqui no hospital, contrabando de leite moça. Exatamente. Tudo que aquilo que é doce se associa ao açúcar da diabetes. Mas existem N elementos que têm açúcar e que você não se dá conta. Tipo, massas,
pão, pão, o próprio arroz, que é um carboidrato. carboidratos em geral. Entendeu? E isso, em excesso, você tem um acúmulo de açúcar no sangue. Para você que gosta de uma bela pizza e depois aquele leite moça, Não, até aí não tem muito problema. Você pode fazer isso. Só que você tem que gastar. sim, sedentarismo, que é uma coisa dos dias, né? Hoje em dia, né? Exatamente. Vamos lá. Você come um açúcar, qualquer um, tá? O açúcar começa a ser digerido na boca. Então, ele é digerido. O açúcar começa, né, a ser digerido pela boca, lógico. Né? Claro. E aí ele continua sendo digerido no estômago. O que acontece? Quando ele é esse digerido, o organismo transforma ele em gordura. Certo. Gordura significa, nesse caso, energia, tá? Se você gasta essa energia, Tudo bem. beleza. O problema é que essa conta nunca fecha. Assim, tudo que você faz de exercício, você gasta muito menos caloria do que a caloria que você ingere. Certo. Essa conta é desproporcional. Se a pessoa comesse ali, mas depois tivesse uma atividade física regular, né, praticasse algum esporte... Mas tem que fechar a boca, assim, um pouco. Por exemplo, se ela comer muito e não gastar nada, né, também não adianta ela comer umas, vamos dizer assim, tem que ter uma atividade física que é muito importante. Tarcísio, olha só, eu quero aproveitar essa oportunidade de estar com ele aqui, porque hoje em dia a gente tem, tá, aquele sedentarismo, ou seja, aquela pessoa que fica muito tempo parada, chama-se sedentarismo digital. E aí, Tarcísio, o cara bate aquele paratão de macarrão, come aquele doce, aquele pudim, depois deita na cama e fica lá na internet. Como é que fica? Isso vai tudo para depois virar energia, que você falou, através do processo da digestão, vira energia, o corpo acumula isso, diabetes lá em cima. Pois bem, então vamos voltar só um pouquinho que eu vou te dar um dado interessante. Essa energia que você ingeriu, certo, não foi consumida. Não gastou. Não consumiu, não gastou. Certo. Né, você não gastou. Então o que seu corpo faz? Transforma essa energia em gordura. Em gordura. Principalmente abdominal. Nossa. Aí você diz, mas por quê? Vamos voltar. Lá no tempo do homem das cavernas, eles saíam para caçar, caminhavam uma semana, abatiam alguma coisa, comiam essa coisa e não sabiam quando ia comer de novo. Então eles ensinaram para o organismo esse acúmulo de gordura que era energia. Uma reserva de energia para o corpo, que serve para caçar, etc. E tal. Tanto para usar no físico quanto no frio. E a gente carrega essa herança até hoje. Então pensa numa coisa. Alguns anos atrás, se você quisesse tomar café da manhã, o que você teria que fazer? Você teria que ir lá, pegar a vaca, tirar o leite da vaca, você tinha que plantar ou comprar café, fazer pão, ir lá na roça, voltar para lá, para cá. Hoje qualquer abre a geladeira. Padaria, você tem uma média. Você já comprou, só abre a geladeira. Ou isso, e tem um café muito mais rico, vamos dizer assim, do que o café de antigamente. Sim. Só que esse rico significa rico em caloria também. Certo. Aí, você quer falar com o João, por exemplo, você pega o seu carro ou liga no celular. Antes não, você tinha que ir na casa do João. Então, assim, a rotina de exercício era feita sem você perceber. Hoje não, você tem que parar a sua rotina para incluir na sua rotina uma academia, uma caminhada, uma natação. É muito diferente a visão.
E a gente precisa de que Eu estou rindo aqui pelo seguinte, pelo que ele está falando aqui, eu estou lembrando do amigo meu que ele pega o carro, vai para a academia, chega lá para correr na esteira. É meio engraçado, mas, né? E antigamente você tinha que ir lá no curral pegar o leite da vaca, você tinha que ir na casa de fulano, ou você está ao alcance da mão, do telefone. Não, tem uma coisa assim que, contribuindo com o que você está falando, que assim, que é uma pura verdade, a história de ir de carro e fazer esteira. Para que serve esteira? Por que você começa exercício físico na esteira? É para aquecer o corpo. Então, você pode ir andando para academia, trotando para academia e eliminar a esteira. Deixa o carro em casa e vai correndo para academia devagarzinho. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? Vamos ser bem sinceros com o nosso espectador. o ser humano... Então, vocês vão fazer uma coisa aqui, porque o assunto é... Não, mas aqui, sim. Deixa eu te falar uma coisa importante. Muita gente, você deve ouvir, começa a academia e para. Beleza. Por que para? Você já parou para pensar nisso? É difícil, né? Porque ele começa empolgado, depois desanima. O corpo tende ao comodismo, né? O negócio é ficar quietinho ali na boa, tranquilo. É não fazer nada e depois descansar. Só que tem um negócio. Tem outra coisa. Eles param porque eles vão errado para academia. Eles vão para academia porque eles querem emagrecer por uma mera questão de estética. Ou vão para academia por uma questão de saúde. Tudo bem. Eles veem aqueles aparelhos muitas das vezes como um inimigo. Tudo isso está errado. Qualquer pessoa que já fez uma esteira na vida sabe o que eu vou falar. Você começa a esteira, dá em torno de 5 a 7 minutos, te dá um cansaço e uma vontade de parar, que o seu corpo pede para você parar. Se você não para, logo depois ele se acostuma. Uhum. Aquela etapa inicial, tudo do início é difícil, né? Então, assim... Essa adaptação. Como é que eu sei que eu fiz um bom treino hoje? Simples, eu vou falar uma coisa aqui, mas que é verdade. Acabou o treino, primeiro, o treino não pode doer. Se doeu, tá errado. Tem que ser aprazível, tem que dar prazer naquilo que tá fazendo. Qual é a hora de parar, então, um treino? E o bom, eu acredito, no caso, a hora que é determinado pelo seu professor, você tem uma orientação. Não. Não? Não. Entenda o treino como o sexo. Quando você acaba o sexo, como você tá? Exausto, prazeroso, teve um prazer, feliz, certo? Você teve uma compensação. Essa é a hora de parar. Certo. Quando você para nessa hora, cansado e feliz, é exatamente a hora que você está produzindo endorfina. Que endorfina, para você que não sabe, é uma própria substância. Aquela que é... que o corpo fabrica, né? Aquele hormônio que te dá satisfação. Uma anestesia, uma satisfação. E algumas vezes você produz uma dopamina, que é essa coisa de prazer. São coisas químicas que o próprio corpo produz que dá esse prazer, essa satisfação. Exatamente. Então, se você é viciado em qualquer coisa... Eu tenho que ter aquele produto para ter essa satisfação. Você pode ficar viciado em produção desses hormônios. Tem o caso de pessoas que são viciadas em adrenalina, que praticam esportes radicais, ela está sempre querendo correr perigo, né? Isso. E aí, é aquela história assim, quando você vê uma pessoa escalando, pulando de bump jump, você vira e fala adrenalina. Assim, esse cara é louco. Não, ele fez um preparo de segurança ali absurdo. Não, sim, tem todo um preparo, evidentemente, equipamentos, pessoas que fazem montanhismo, né? Mas você que está olhando de fora,
Fala, é doido. É doido, porque mas ele busca esse prazer da adrenalina, né? Que é um vício, né? Isso pode ser um vício. Pode ser um vício também. Existe um estímulo, vamos dizer assim, para compulsão. Ok. Mas o entorno aonde você vive, ele também contribui para a sua compulsão. E nesse sentido a gente tem o ajuntamento, a associação da psicologia com o marketing. Psicologia com marketing? É. Por exemplo, e são coisas que as pessoas não pensam. Tá aí. Psicologia com marketing. Por exemplo, olha, basicamente todo supermercado que você entra, a primeira coisa que você vê é fruta. É fruta, é leite, é iogurte, etc, etc. Por que eles estão colocados ali? Algum motivo tem. Talvez esteja o marketing aí. Porque na hora que você entra, você pega uma laranja, você pega uma banana, e isso te serve mentalmente para falar, já peguei coisas saudáveis. A carne, a massa sempre fica no final, a padaria sempre fica no final do supermercado. Porque aí, na hora que você chegar lá, você pega o pão, a carne e tal, com menos culpa. Você nunca parou para pensar por que prato de self-service ele não é igual prato de casa? Psicologia e marketing. Você está acostumado a comer no seu prato, ele é redondo e tem uns que tem umas florzinhas na borda. É difícil uma pessoa colocar comida em cima das florzinhas. Até isso é uma coisa bem subjetiva, né? Exato, por isso que é psicologia. As florzinhas delimitam o prato. Então você coloca das florzinhas para dentro. Como se fossem as linhas laterais de um campo. Exatamente, dali você não pode passar. Não pode passar. E nem pisar em cima. Os pratos de self-service, eles são ovais. Eles são fora desse padrão da sua casa. Isso para quê? Para que você coloque mais comida. Sem limite. Sem limite. E se a gente entrar em psicologia e marketing, cara, esse vídeo vai terminar nunca. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Porque ele tá falando esse tempo aqui das cavernas, que a gente tinha muito mais atividade física. Antigamente, até não precisa ser no tempo das cavernas, não. E hoje em dia a gente tem toda a nossa volta, o próprio mundo digital. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí no próximo vídeo, do sedentarismo digital. O que isso acontece, né, no caso da pessoa também de engordar, esses problemas todos que você pode ter de saúde, pode estar ligado com isso aí, mas esse é assunto para um outro vídeo. A gente volta a conversar depois, tá certo? Ok. Beleza? Beleza. Segura que lá vem mais. Pode surtar. 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 Pode surtar.